Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Quero fazer uma saudação especial àqueles que nos acompanham pela TV Manaim, canal 126 via Embratel, também pelo canal 85 via Sky Livre, também aqueles que estão nos assistindo pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E o episódio de hoje ele vai tratar a respeito de um assunto que inclusive já foi abordado em um seminário de jovens em Domingos Martins, na Igreja Cristã Maranata, que trata-se sobre a verdade absoluta. Algumas perguntas que nós vamos abordar aqui ao longo desse episódio, como por exemplo, será que todas as verdades científicas ou tudo que é tratado pela ciência são verdades absolutas? E será que existe alguma verdade absoluta que nós, servos de Deus, podemos confiar? Então, são algumas perguntas que faremos ao longo desse episódio e nós vamos discutir aqui a respeito disso. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com o professor Tiago Costa, paz do Senhor. Amém, paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje a mesa está um pouco mais vazia, né, pastor? Assim, no físico, né? Mas no virtual nós vamos ter a participação aí de alguns pastores. Os irmãos que estão nos acompanhando estão acostumados com uma mesa mais repleta, né? Temos outros pesquisadores normalmente que nos ajudam aqui com suas contribuições à discussão referente aos temas, mas nós teremos sim a participação de alguns membros do Grupo Ciência e Fé, só que de forma remota. Mas estamos aqui com o professor Tiago para tratar a respeito desse assunto. Naquela oportunidade, no seminário de jovens, nós falamos muito a respeito desse assunto com relação ao meio acadêmico. E aí falamos a respeito daqueles que estão nas escolas, no ensino médio, estão se preparando para o Enem, ou até mesmo fazendo alguma graduação, uma pós-graduação. E nós falamos que o meio acadêmico se relaciona com esse meio, né, que os nossos jovens, na maioria das vezes, estão inseridos. Não só jovens, né, pessoas que estão interessadas em fazer um curso superior e até mesmo aqueles que vão pesquisar, né, por curiosidade, diversos assuntos da ciência, acabam se deparando com algumas, digamos, verdades científicas, né, professor Tiago? E aí eu gostaria que, para a gente poder começar aqui, será que tudo aquilo que a gente vai observar na ciência que é trazido, que é colocado como modelo, como teorias, são de fato verdades irrefutáveis, verdades absolutas? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Amém. Olha só, nós temos aqui, estamos diante de conhecimentos que às vezes nos são apresentados na academia como se fossem verdades absolutas e imutáveis. E as coisas não são bem assim, né? Uhum. Nós podemos classificar essas verdades como verdade relativa. E aí nós vamos fazer primeiro essa diferença, verdade relativa e verdade absoluta. Então, a verdade relativa, ela vai sofrer com a ação do tempo, né? Isso aí ela vai mudando ao longo do período. Mas na ciência, nós temos as verdades científicas que nos são apresentadas e elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com que o conhecimento científico vai aumentando, a tecnologia vai aumentando, vai mudando a nossa percepção, e aí nós vamos tendo essa mudança dessas verdades. É por isso que o jovem, é por isso que o servo do Senhor, ele não pode ter a sua fé baseada naquilo que é ciência, naquilo que é o conhecimento científico. Isso vai mudar, ele vai ser alterado ao longo do período. E agora, a nossa fé não, a nossa fé ela está firmada no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Então, ele é absoluto. Mas na ciência nós vamos encontrar essas verdades que vão mudando ao longo do tempo. E repare, os irmãos, que aquilo que eu tenho como verdade relativa, científica, ela depende da minha percepção, depende também de como eu vejo aquela situação, né? E aqui eu tenho um exemplo para mostrar para os irmãos, que é uma figura, que nós temos aqui, olha, um número ali no chão, e os dois personagens, eles vão ver a mesma situação, mas eles vão ter compreensão diferente, eles vão compreender de forma diferente. O de cá está compreendendo que é o 6, de lá o 9, e eles estão vendo a mesma coisa.
Todos dois são verdades, mas são verdades relativas, porque depende do posicionamento da pessoa que está aqui vendo essa figura. Então nós vemos aí que a verdade científica, ela depende de como eu vou analisar o dado descoberto. E aí eu posso analisar de uma forma, posso analisar de outra forma, vai depender do meu conhecimento, vai depender da minha tecnologia, daquilo que eu entendo como sobre aquele dado. Então isso vai influenciar naquilo que eu vou achar como verdade. E essa verdade, ela é relativa. Ela é relativa por causa disso. Então, e agora nós vamos ver uma imagem aqui que vai nos mostrar uma outra forma de perceber. Então nós temos aqui dois personagens, e eles também estão olhando a mesma imagem, né? Olha só. E aí podemos dizer assim, quantos caibros ali, entre aspas, de madeira a gente consegue visualizar? Então se a gente olha para o lado de cá, para essa base aqui dos caibros que estão ali no chão, a gente vê 4. Sim. Ok? A gente olha lá pelo outro lado, a gente vê 3. Então nós temos 2 verdades relativas. Sim. Depende do ponto de vista. Mas na verdade não tem nenhum. Por que não tem nenhum? Porque são retas que formam uma ilusão de ótica. São retas paralelas ao que o princípio desse caibro primeiro aqui, ele é o final do outro. E ele vai fazendo tipo um caracol e vai nos dar a ilusão de ótica que existem 4 ou 3. Entendi. Então, tá vendo como a percepção do homem, ela influencia naquilo que ele vai entender como verdade? Então, a percepção humana, ela influencia nesse aspecto. E ela influencia de tal forma que eu posso assumir para mim uma verdade e você pode assumir para você outra. Sim. Isso é verdade relativa. É verdade. A gente consegue compreender nessas 2 figuras didáticas, né? A forma de visualizar. Entendi. Então é como se fosse um desenho ali em forma de retas, né? Então ele não tem um formato tridimensional. Não tem um formato tridimensional, eles são retas paralelas. Olha só. Que vai dar uma ilusão de como aqui tem 4 e lá tem 3. É interessante isso, né? Então, essa diferença nós podemos até dizer, e recentemente foi trabalhado isso até mesmo na escola bíblica dominical, então cada um pode ter a sua interpretação. Isso aí. Em relação a uma determinada circunstância da ciência. E aqui claramente a gente vê isso. Você pode interpretar de um jeito e eu posso interpretar de outro. Muito bem. Ao longo da história, o senhor até mencionou isso logo na introdução, alguns aspectos da ciência, novos estudos, né, foram feitos e tudo mais, e isso vai dando lugar a novos modelos, né? Isso é comum. Sim. Nós observamos na ciência, né? Você poderia dar algum exemplo dessa contestação? Se a gente for analisar a mudança do conhecimento científico ao longo do tempo, vamos pegar uma parte só disso, porque se a gente for falar de todas as disciplinas do saber, nós vamos ficar aqui o ano todo, né? Sim. Mas um exemplo, até 1600, até o século XVI, nós tínhamos o modelo do geocentrismo, que está ali. A Terra é o modelo do lado de lá, né? A Terra é aquela bolinha azul, que era o centro do universo, o Sol girava e aí tinha as órbitas ali completamente desgovernadas, né, de como eram vistos os planetas e os demais astros que envolvem o nosso sistema solar. Depois veio Nicolau Copérnico, né, depois Galileu, e começaram a mudar isso, essa percepção de que agora o Sol, visualizaram que a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. Então repare que eles, depois dos séculos XVI, eles tinham essa percepção, olha, o Sol é o centro do universo. Mas isso ao longo da história vai mudando. Por quê? A forma de eu interpretar aquilo que eu estou vendo, ele depende também da minha tecnologia. Porque tem coisas que eu não consigo ver a olho nu. Então eu crio o microscópio, um homem criou o microscópio, criou o telescópio para aproximar aquilo que está longe e aumentar aquilo que é muito pequeno. Então, à medida que os telescópios foram melhorando aqui a tecnologia, nós fomos descobrindo mais coisas. E descobrimos de tal forma que o Sol não é o centro do universo e nem é o centro da nossa galáxia. Muito pelo contrário, ali que tem uma representação. Nós estamos aqui nessa bolinha vermelha, bem na espiral, quase na espiral final da nossa galáxia. Essa também é uma representação, porque a gente não consegue tirar uma foto da nossa galáxia, né? Nós temos uma representação. E aí nós então descobrimos que nós estávamos dentro de uma galáxia. Mas até então, até 1924, nós achávamos que só existia a Via Láctea.
Tanto que Einstein formula todas as teorias da relatividade sem saber que existiam outras galáxias. Porque a galáxia Andrômeda, que é a mais próxima de nós, só foi descoberta por Edwin Hubble em 1924. E dali por diante, ele descobriu que o universo tem milhões de galáxias, bilhões de estrelas. Então nós vemos que a verdade ela foi mudando ao longo do tempo. E por isso a nossa fé não pode estar firmada nisso. Porque à medida que o conhecimento científico vai avançando, à medida que a tecnologia vai melhorando, as verdades científicas vão sendo alteradas, refutadas, desfeitas, refeitas, de forma que nós precisamos entender que a verdade absoluta é uma só. Que ela não muda ao longo do tempo, que é o Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é muito interessante porque você deu esses exemplos, nós poderíamos aqui dar vários outros, né? Sim. Aí quando a gente vai, por exemplo, na biologia, ensinar sobre a origem da vida, você tem que ir lá atrás para falar do Big Bang, desse modelo. E que a gente observa muitas vezes nos livros didáticos que esses modelos, até hipóteses correlacionadas à própria origem da vida, à evolução, eles são tratados muitas vezes como verdades científicas irrefutáveis. E a própria origem da vida, você tem lá o experimento de Stanley Miller, nós não vamos aprofundar nisso, que não é o objetivo aqui, mas que são colocados como uma comprovação, muitas vezes, daquilo que são hipóteses, né, da forma de como a vida ela surgiu, da sua forma espontânea, como alguns propõem. Então, por isso que nós não podemos embasar de maneira alguma a nossa fé nisso, porque são coisas que vão se desmoronando ao longo do tempo. Né? Então, como você bem colocou, a verdade absoluta, o Senhor Jesus, não. Quem tem experiência com o Senhor Jesus sabe exatamente daquilo que ele fez na vida do servo, né? E, consequentemente, ele vai ter cada vez mais experiências com o Senhor. Bom, então nós falamos aqui agora a respeito de circunstâncias da ciência que vão exemplificar, o professor Tiago trouxe aqui muito bem, sobre essas verdades relativas. E eu gostaria de chamar aqui agora, como nós mencionamos anteriormente, alguns irmãos para poder explicar a respeito de outros aspectos desse assunto. E aqui agora eu vou chamar o coordenador do Grupo Ciência e Fé, pastor Alexander Moura, que é doutor em matemática, doutor em engenharia elétrica, para poder tratar a respeito desse aspecto aqui que é a verdade absoluta. Falamos até aqui das verdades relativas. Professor Alex Moura, traga para nós alguma contribuição que fale então da verdade absoluta. A paz do Senhor Tiago, a paz do Senhor Willer, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo no programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. É um prazer estar com os irmãos. E sobre o que é a verdade absoluta, né, uma definição, nós podemos dizer que é uma teoria, é uma afirmação que ela não vai poder ser contestada. De maneira nenhuma vai existir uma outra teoria, uma nova teoria, algo que vai surgir que possa contestar o que nós dizemos que é uma verdade absoluta. Então, quando nós falamos aqui a respeito de ciência, o irmão que me antecedeu falou de verdade relativa, são verdades que podem ser confrontadas, elas não perduram com o passar do tempo, mas a verdade absoluta, essa vai perdurar com o tempo, ela não está presa ao tempo. Quando nós falamos de ciência, uma verdade absoluta para a ciência é a morte. Então, em qualquer ramo da ciência, em qualquer área, qualquer cientista que você perguntar sobre isso, eles vão ter uma mesma resposta. Nós vamos ter uma mesma resposta. Olha, a morte é uma verdade absoluta. Qualquer organismo vivo, ele vai nascer, ele vai se desenvolver e um dia ele vai morrer. Então, isso é uma verdade absoluta. Mas para os nossos jovens, para os nossos irmãos, que às vezes vão estar dentro das universidades, dentro dos institutos técnicos, até mesmo das escolas, nós precisamos levar conosco uma experiência. E qual é a nossa verdade absoluta como servos de Deus? A nossa verdade absoluta como servos de Deus, diferente da verdade absoluta, às vezes como um cientista, é a vida.
A verdade absoluta do servo de Deus é a vida. E esta vida é o Senhor Jesus. Então nós podemos deixar aqui para os irmãos que, para nós, a nossa verdade absoluta é o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é eterno, porque a sua palavra é eterna, porque tudo aquilo que o Senhor faz é profético. A história do Senhor ela não terminou na cruz do Calvário, mas o Senhor ele veio a este mundo, ele nasceu, ele cresceu como homem, ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está na eternidade e ele nos fez uma promessa, que em breve o Senhor ele vai voltar e ele vai arrebatar uma igreja. Então, esta é a verdade absoluta para o servo de Deus, para a igreja. Então nós temos que, porque o tempo, ele não vai mudar isso, não vai mudar isso. Então nós vamos ver ao longo da palavra de Deus que as promessas do Senhor, que elas vão se cumprindo, né? Nós vamos ver isso. A promessa do derramar do Espírito Santo, essa é uma promessa que ela não vai mudar, mas o Senhor está fazendo isso. O Espírito Santo está falando, está agindo, está operando, está cuidando de todas as coisas. Jovens, irmãos são batizados com o Espírito Santo. A operação, a palavra revelada, o Senhor fala conosco e tudo se cumpre. Então, esta é a nossa verdade absoluta. Amém? Muito bem, agradecer a participação do professor Alex Moura e, de fato, a verdade absoluta é o que solidifica a fé no nosso coração. E, trazendo aqui agora ainda mais esclarecimentos, eu gostaria de chamar o professor Cleiton. Professor Cleiton, que ele é formado em física e também tem especializações no ensino de física, no ensino de matemática, que ele possa falar para nós a respeito da origem. Nós já falamos aqui a respeito das verdades relativas, a verdade absoluta. E qual seria, Cleiton, a origem de cada uma delas? A paz do Senhor, meus irmãos. A origem da verdade relativa é uma origem dessa vida. É uma origem relativo ao conhecimento humano. Quando nós falamos de relativo, quer dizer que depende de algo, que é concebido em relação a algo. E esse algo é do conhecimento humano. Essa verdade relativa, quando nós estamos falando, ela é de origem da concepção, do conhecimento, do entendimento, da evolução científica do homem. Essa verdade ela é adquirida pelo homem através de estudos, através de perspectivas, experiências humanas. Essa verdade ela é mudada com o tempo, ela é mutável. Ela não é uma verdade que dura para sempre. Ela começa no início da vida do homem e ela termina com o fim da vida desse homem. Porque o homem ele não é eterno. O homem ele nasce e morre. E essa verdade ela nasce com o homem e morre com o homem. Essa origem dessa verdade relativa, ela vem daquilo que o homem entende como verdade para aquele momento. Aquele momento, ela é uma verdade que ela é aceita, mas dependendo da situação ou dependendo da evolução do conhecimento humano, ela se torna mutável, ela muda e ela não é mais uma verdade. Já a origem da verdade absoluta é uma verdade que vem de Deus, é uma verdade eterna, é uma verdade, quando nós falamos de absoluto, é que ela não muda com o tempo, ela não varia, ela é uma verdade que ela independe da concepção humana, ela depende do o que o homem acha ou de indivíduo. Ela é uma verdade que ela transcende o tempo, transcende o espaço, ela se torna absoluta, porque ela não muda, ela é eterna. E a palavra nos diz que em João 14, verso 6, que quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava se referindo que ele mesmo é essa própria verdade. Jesus é essa verdade absoluta. É a verdade que não muda.
Ele é Deus ontem, hoje e será eternamente Deus. Ele veio do céu, ele veio como a verdade que conduz o homem à salvação. Jesus é a verdade absoluta. É uma verdade que independe se o homem aceita, se o homem quer. Jesus é Deus e ele vai voltar para nos buscar, quer o homem queira, quer o homem não queira, quer o homem aceite. Mas é uma verdade que não vai mudar. Essa é a verdade absoluta. É uma origem que vem da eternidade. É uma origem que Deus nos enviou para nos dar o caminho da salvação. A todos, a paz do Senhor. Agradecer a participação também do Cleiton, professor Cleiton, a respeito das origens. E agora que eu vou chamar o professor Bruno Araújo, que inclusive participou conosco lá no Seminário de Jovens, né, na nossa live lá, que tratamos a respeito desse assunto. O currículo do Bruno Araújo, ele é bacharel em Engenharia Mecânica, é especialista em Tecnologia Mecânica e Estruturas Metálicas. Ele é mestre em Metalurgia de Materiais, com ênfase em processos de fabricação, e é também gestor na Petrobras. Ele também é pastor da Igreja Cristã Maranata e membro do Grupo Ciência e Fé. Gostaria que o professor Bruno trouxesse alguns textos que balizassem até mesmo esse comentário feito pelo professor Alex Moura. A paz do Senhor Jesus. Jesus muitas vezes foi questionado sobre a verdade relativa, mas ele respondia com uma verdade absoluta. Certa vez, Tomé perguntou a respeito do caminho. O entendimento de Tomé era sobre um caminho relativo para as necessidades deste mundo, mas Jesus responde com uma verdade absoluta, em João 14, verso 6, dizendo: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus responde com uma palavra que está além da compreensão humana. Está além das 4 medidas deste mundo. Está na 5ª medida, na obra redentora de Deus. É uma palavra que transcende, ou seja, leva o homem a algo maior. Promove uma mudança na natureza do homem pelo poder da palavra de Deus. Uma verdade absoluta. E em Hebreus a gente consegue verificar e confirmar isso também quando Hebreus 13, versos 7 e 8 diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Devemos guardar a fé em nossos corações, porque ela preserva a verdade absoluta. A fé preserva Jesus em nossas vidas. A verdade relativa é uma verdade que morre com o tempo. Mas Jesus, a verdade absoluta de Deus, ele é eterno. E podemos confirmar isso em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Deus. Muito bem, uma excelente participação do professor Bruno, e agradecer a sua contribuição. E agora vamos chamar aqui o professor Flávio, Flávio Vaz, que também participou conosco naquele seminário, vai fazer sua contribuição. Alguns textos que podem ser trazidos, e apenas trazendo o seu currículo, é graduado em licenciatura plena, curso de História. Também tem especialização em História do Brasil. Professor, então, Flávio Vaz, traga a sua contribuição, por gentileza. Pai do Senhor, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a verdade absoluta. O Senhor Jesus, quando se apresenta como a verdade absoluta, ele estava dizendo que ele era uma verdade que vai além dessa vida. Uma verdade que vem da eternidade, da obra redentora, que não obedece aos padrões e aos limites da obra criadora. O Senhor Jesus é a verdade que vem da eternidade. Lá, a justiça é plena, a felicidade é plena,
a vida é eterna. O tempo não é limitado. O tempo é eterno. Então, essa verdade habitou entre nós. E quando ele se depara ali junto com Jairo, e eles dizem, a sua filha está morta, o Senhor Jesus disse, não, a menina dorme. Aquelas pessoas que trouxeram a notícia, e que estavam ali, riram. Por quê? Eles não conheciam a verdade plena. Cientificamente, biologicamente, a menina estava morta. Eles estavam com a verdade do homem, a verdade da razão relativa. Mas o Senhor Jesus foi lá e ressuscitou a menina. Lázaro estava morto há 4 dias. Era impossível alguém fazer algo por ele. Mas o Senhor Jesus, que é a verdade eterna, foi lá e ressuscitou a Lázaro. Ele curou um cego de nascença. Então, fez lodo e restaurou a visão daquele homem que nasceu cego. Uma certa feita, o Senhor Jesus se deparou com o caso de uma mulher pecadora e a lei mandava apedrejá-la. Na razão, na letra, racionalmente, eles estavam corretos, porque a Bíblia mandava apedrejá-la. Foi Deus que escreveu os mandamentos, aliás, a lei, mas Jesus, como a verdade suprema, ele diz, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. A igreja, ela conhece um Jesus, não um Jesus relativo, mas ela conhece uma verdade suprema. Imagine se alguém tentasse tirar a fé de Lázaro, de Jairo, de Marta e Maria. Nunca poderiam, por quê? Porque eles tiveram uma experiência com a verdade plena, a verdade absoluta que é Jesus. Então, hoje, o homem, quando diz que não há verdade absoluta, ele quer excluir a verdade suprema de Deus. E se alguém afirmar a você que a verdade é relativa, que não há verdade absoluta, você vai perguntá-lo, o que você está dizendo é verdade? E ele vai ter que dizer que é relativo. E nós ficaremos com a nossa verdade, que é Jesus. Essa é a verdade da igreja que nos sustenta. A paz do Senhor a todos. Muito bem, excelentes participações, né, Pastor Maravilha, Thiago? né? Eu gostaria também que o senhor trouxesse mais alguma. Então, nós vemos aí muitas aplicações na palavra sobre essa questão da verdade absoluta e a verdade relativa. E nós temos que perceber o seguinte, que a verdade relativa, ela passa pelo conhecimento humano e, por conseguinte, né, passa pelos nossos sentidos, pelos Sim. órgãos do sentido. Inclusive, nós tivemos um programa passado, falava sobre isso. O homem, ele começa a aprender justamente através desses órgãos do sentido. Você vai pegar, por exemplo, o nenenzinho lá de um pouco mais de 1 ano, você mostra alguma coisa para ele colorida, chama a atenção dele aquele colorido, então ele já está ali mexendo, usando a visão. Aí, qual é a reação dele? Ele quer pegar. Aí ele quer pegar, já está no tato. Ele balança para ver se tem barulho, então já está usando o ouvido. E depois ele leva na boca, que já é o paladar. Então, a nossa percepção humana, ela passa por esses sentidos. E o conjunto dessa percepção é o aprendizado do homem. Ele vai aprendendo ao longo do tempo através dessa percepção. Só que a verdade absoluta, ela não passa por esses sentidos. Ela não depende disso. Ela pode ir direto na alma e tocar direto na alma. O Espírito Santo usa todos esses sentidos para nos ensinar didaticamente, ele usa. O Espírito Santo, ele é soberano no seu ensinamento. Mas ele não precisa usar. E nós vamos ver alguns exemplos na palavra que não precisa disso. Por exemplo, eu queria mostrar o vídeo aqui sobre como que o nosso ouvido capta uma onda mecânica e transforma ela num dado. Nós temos aqui o vídeo, né? A onda mecânica, ela vai passar por aqui. Vamos ver se eu consigo soltar o vídeo aqui. Isso, olha lá. A onda mecânica, ela vai entrar ali no ouvido. Lá já está o impulso elétrico. Mas aqui, olha, a onda mecânica entrando dentro do ouvido, é uma onda mecânica que ela vai balançar ali, fazer vibrar o tímpano, os ossinhos que fazem também
a transposição desse dado mecânico para a cóclea, e a cóclea vai gerar um impulso elétrico, né? E isso é a forma de percepção do ouvido. Então, a onda sonora, que é uma onda mecânica, ela entra no nosso ouvido, há todo esse processo aí, que vai transformar isso num impulso elétrico para que o nosso cérebro entenda. Isso é um tipo de percepção dos sentidos, né? Só que você vai identificar na palavra que a ação do Espírito ela não depende disso. Por exemplo, o Senhor Jesus ele curou o surdo mudo de Decápolis. Uhum. Ele colocou o dedo no ouvido daquela personagem, daquela pessoa, colocou o dedo e depois falou assim, efatá. E aí, que quer dizer? Abre, né? Uhum. Só que o corpo daquele irmão, ele reagiu antes mesmo dele ouvir. Porque a palavra diz assim, né? E depois passou a ouvir. Então, quando Jesus falou, não tinha como o som entrar pelo ouvido, fazer tudo isso aí que a gente viu, não tinha. Sim. A voz do Senhor foi lá no profundo da A alma alma dele. e abençoou e curou e ele passou a ouvir. Aí nós vamos dizer, por exemplo, dos olhos, né? Paulo, no caminho para Damasco, ficou cego. Só que a palavra diz que mesmo ele cego, ele teve uma visão, mostrando novamente o seguinte, que a verdade absoluta que é o Senhor Jesus, que é a ação do Espírito, que é a fé, né? Ela não precisa desses órgãos do sentido. Precisa. Então, mesmo Paulo cego, ele teve uma visão da parte do Senhor, mostrando que o Senhor ele vai lá no profundo da alma e ele toca, ele não depende disso. Isso é maravilhoso, porque nós estamos diante de um desafio muito grande, Verdade. que é o arrebatamento. Sim. Você vê que os irmãos é o seguinte, olha, esse processamento da onda sonora que nós vimos aqui, até chegar no nosso cérebro, a onda sonora chegou no nosso ouvido, fazer todo aquele processo que nós vimos ali no vídeo, para chegar no cérebro demora 20 milissegundos. O que é um milissegundo? É você pegar o segundo e dividir ele em 1000 partes. Então ele foi lá, dividiu em 1000 partes, 20 milissegundos é o tempo que demora de nós processarmos. Se nós analisarmos o arrebatamento como tão rápido, ou vai ser mais rápido que a velocidade da luz, né? Porque é algo espiritual, mas a gente pegar a luz como base, a luz para sair do chão e chegar nas nuvens, que é onde nós vamos encontrar com Jesus, demora 1 milissegundo. Então você vê que, se depender do nosso processamento humano, nós não conseguimos processar isso, porque nós demoramos 20 milissegundos para processar um áudio. Então, se fosse algo mecânico, algo relativo, né, que não fosse espiritual, o Senhor ia falar no nosso ouvido, nós ia demorar 20 milissegundos para processar, para depois subir. Só que a luz já foi, porque é 1 milissegundo. É por isso que a palavra diz que é o seguinte, não depende desse processamento humano. É por isso que lá no livro de Cantares fala assim, olha, eu nem senti, ou seja, não passa pelos sentidos humanos. Eu nem senti e já estava nos carros do meu nobre povo. Ou seja, ele não sentiu, ou seja, o arrebatamento não passa pelos sentidos humanos. Ele vai chamar a gente direto na nossa alma. E a nossa alma vai reconhecer a voz do Senhor e nós seremos arrebatados. E isso é maravilhoso. Por isso, a importância da verdade absoluta na nossa vida, da revelação, de não viver na razão, viver na revelação do Espírito. Porque a revelação do Espírito, ela segue esse padrão, essa velocidade da obra redentora. Isso para nós é muito importante. É extraordinário isso, né? Muito bem, então, né? Nós estamos já nos aproximando no final de mais um episódio. Eu gostaria de chamar mais uma vez o professor Alex Moura para poder realizar as considerações finais a respeito desse assunto. Amém. Eu gostaria de encerrar aqui a minha participação, deixando aqui uma mensagem para os nossos jovens que nós não precisamos temer em estar em uma universidade, em viver uma experiência ali em um curso superior, em você evoluir profissionalmente. Nós temos ouvido aí nos últimos dias algumas pessoas, né, ligadas à religião dizendo que é preferível os pais deixarem os filhos em casa sem estudar do que ir para uma universidade. Isso às vezes é falta de uma base, de uma estrutura. O cristianismo que nós vemos aí, ele vive verdades relativas, né? A filosofia, a teologia. Então, um cristianismo que está embasado em verdades relativas, ele não vai subsistir. Ele não vai conseguir contestar as verdades relativas da ciência. Mas quando nós vivemos o evangelho eterno, que lida com a verdade absoluta que é o Senhor Jesus, nós não precisamos temer isso. E nós temos exemplos na palavra de Deus, né? Nós temos exemplo de Daniel e seus amigos.
Daniel foi ali para a Babilônia, era um centro da ciência na época, e ele foi para aprender dos costumes de Babilônia, para assimilar aquilo que estava ali. Mas há um texto na palavra, no início do livro de Daniel, diz assim, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então, essa é uma palavra para os nossos jovens. Você pode estar na universidade, mas você tem que assentar no seu coração, não se contaminar com as verdades relativas, mas viver plenamente a verdade absoluta. Daniel, o Senhor abençoou a vida de Daniel e dos seus amigos. Tanto que, quando houve ali uma necessidade dos sábios de Babilônia atenderem o rei, em um sonho que ele teve, ele se esqueceu desse sonho, nenhum sábio daquela época pôde responder às questões do rei de Babilônia. Né? Por quê? Porque mostra o limite da ciência. A ciência ela não pode transcender aquilo que está no ambiente da obra criadora. Mas Daniel e os seus amigos, eles tinham uma experiência com o Senhor. E eles foram orar, eles foram clamar, eles foram buscar a Deus. E o Senhor, Deus, que está acima das 4 medidas do universo, que ele não está limitado ao tempo, ele revelou para Daniel a respeito do sonho e a interpretação daquele sonho. E o resultado foi uma glorificação de Daniel ao Senhor, que está no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 21 e 22, que diz assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e com ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Essa é a nossa verdade absoluta, é o Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui esta mensagem para os nossos jovens, Pastor Tiago, Willer, a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecendo mais uma vez a participação do professor Alex Moura. Bem, professor Tiago, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Amém. Poderíamos ainda falar muita coisa a respeito desse assunto, mas o tempo ele não permite. Queria agradecer a sua participação mais uma vez conosco. Ok, Pai do Senhor, eu que agradeço estar aqui, né? E daqui a pouco estaremos mais uma vez de volta aqui. Queridos, eu quero agradecer a participação de todos que nos acompanharam, tanto pela TV Manaim, quanto pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, e dizer também que a Igreja Cristã Maranata tem as suas mídias sociais no Facebook, também no Instagram, e lá você pode acessar diversos conteúdos da igreja também. Quero despedir de todos que nos acompanharam, então, com a paz do Senhor Jesus.